Hoje nós vamos falar sobre abuso religioso. É isso mesmo, você já ouviu falar desse tema? É um tema delicado, mas muito importante a gente poder entender. Solta então a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreve aí no nosso canal e já compartilha esse vídeo aí com todo mundo, tá bom? E hoje a gente vai falar desse tema, né, que é o abuso religioso, né, um tema delicado. Já está aqui comigo a Bispa Camille, nossa terapeuta, pastora Ana Paula. E eu quero começar falando desse tema, levando na Bíblia, né? Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, tem duas passagens, uma logo após a outra, né? Primeiro, Jesus, ele censura os escribas. Ele fala assim, ó, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, Jesus está falando aqui exatamente do abuso religioso. Ele fala de um escriba que ele vai lá, devora a casa da viúva, ele aproveita da fragilidade da viúva, né, para poder usufruir financeiramente dela. Mas aí, logo na sequência, vem a passagem da viúva pobre, que Jesus estava sentado diante do gasofilácio com seus discípulos e veio uma mulher viúva e colocou ali 2 pequenas moedas. E aí Jesus fala, né? Jesus chama os discípulos e fala, ó, aquela viúva ali, ela ofertou muito mais do que todo mundo, porque todos ofertavam do que estava sobrando, ela deu tudo quanto possuía, né? Então, na mesma passagem, uma viúva é explorada por um escriba e por causa disso ele vai sofrer o juízo. E na outra, Jesus evidencia, né, aquela viúva que ofertou tudo, né? Qual que é o paralelo aí que a gente traça, né? Eu acho que para tudo tem 2 lados da moeda, né? Então, o problema do escriba, qual que era? Era a intenção dele, né? Não é a viúva fazer uma oferta que é o problema. Tanto é que aquela viúva ofertou tudo que ela tinha. Era uma pessoa pobre, necessitada, mas ela teve fé para dar tudo que ela tinha para Deus. Ao passo que as outras viúvas, elas eram influenciadas por alguém que estava mal intencionado. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer ou entender para entender o abuso religioso é saber qual que é a intenção da pessoa, né? Eu acho que o abuso religioso fala muito sobre qual a intenção que está por trás daquela pessoa que está abusando. Não é por aí, Ana? O que você acha? Eu acho que sim, com certeza. E a questão da igreja fica mais complicada, porque às vezes poder é algo perigoso, né? Poder é muito perigoso porque revela o coração. E às vezes a pessoa, a necessidade da igreja é tão grande, que às vezes a pessoa acabou de chegar, né, e já começa a trabalhar, já se destaca por algum trabalho que ela está fazendo ali na igreja, né, um trabalho social, um trabalho com as pessoas que estão ali, mas às vezes o emocional dessa pessoa ainda não foi trabalhado. Então ela não está pronta ainda para lidar com o poder. Mas por causa da necessidade que a gente tem, né? A Bíblia fala que ia ter muito trabalho mesmo, né? Que poucos são os trabalhadores. Então existe essa necessidade do olhar para o momento emocional também de cada líder. E hoje a gente tem feito bastante isso, acredito, né? A igreja está num momento de um olhar muito, eu acho bom importante, Ana, eu colocar um ponto aqui. A gente não vai falar aqui daquele abuso religioso que é evidente, né? Que já vi casos até de abuso sexual,
né? A gente viu algumas situações aí recentemente com líderes religiosos importantes, né? Esse abuso a gente já sabe, é evidente, não, é muito fácil você identificar, né? Um líder que abusa sexualmente. Esses dias nós vimos aí líderes religiosos que influenciam as pessoas para entrar em pirâmide, dão golpe, né? Fraudam as pessoas. Isso aí para mim não é nem um religioso, é alguém, é um charlatão mesmo, é um mau caráter que está ali usando da religião para conseguir alguma coisa, para aproveitar. Mas tem aquele lado que realmente é o que eu vejo. A pessoa ela não está ali com a intenção. Porque qual deve ser a intenção de um líder religioso? A liderança ela é para servir, né? Então eu lidero baseado no quê? No amor ao próximo, no amor às vidas, né? Então se eu amo alguém, eu quero sempre o melhor para aquela pessoa. Então eu posso até direcionar ela, eu posso até instruí-la, né? Mas eu nunca posso querer impor a minha vontade, né? Eu acho que a grande falha do líder que acaba exercendo um abuso religioso é quando ele quer impor a vontade dele na vida da pessoa. Se a pessoa não fizer do jeito que ele quer, do jeito que ele acha, né? A pessoa está errada. Ou até ele querer liderar pelo medo, né? Tem muita gente que quer liderar pelo medo. Não, se você não fizer tal coisa, você vai ser castigado, você vai para o inferno. Pela pressão. Como se diz, ele tira um cargo da pessoa, ele gela a pessoa, dá um gelo, traz uma né? punição, né? Traz uma punição. E aí aquela pessoa que está, como você disse, né? Tanto o líder que é carente emocionalmente, ele tem essa dificuldade, porque ele nunca teve poder em lugar nenhum. Aí ele vai ter na igreja, aí ele tem dificuldade de exercer esse poder, de exercer essa autoridade. E também as pessoas, tem muita gente carente. Tem uma síndrome, que é a síndrome de Estocolmo, né? Que a pessoa que é vítima, ela acaba ficando do lado do abusador, né? Então a gente tem que ter esse cuidado dentro da igreja, né? A basear a nossa liderança no amor, no servir. Jesus, ele chamou as pessoas, ele falou, larga tudo que você tem e me segue. Mas ele falava isso com tanta convicção que ele não estava abusando das pessoas, ele queria o melhor para aquelas pessoas, ele fez isso por amor àquelas pessoas. E nem para tirar proveito, né? Ele estava trazendo as pessoas para a situação que ele vivia também. Exatamente, ele estava junto ali, né? Tudo que ele pediu para as pessoas renunciar, ele renunciou muito mais, né? Ele saiu do céu, ele veio para a terra, ele abriu mão de muito mais coisas do que qualquer um pode abrir mão por ele, né? Isso que a gente está falando aqui, né? Tem uma frase que diz, né? Se você quiser conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê a ela poder. Então, muitas vezes, né, a gente vai conhecer uma pessoa, o caráter dela, quando vai se manifestar quando ela tiver um cargo de autoridade. Aí a gente vai conhecer verdadeiramente aquela pessoa, porque até enquanto então, quando ela, como diz, não é nada, não é ninguém, ela agia de uma forma. Opa, subiu. Opa, peraí, né? Agora, eu sou. Então, assim, isso tudo que nós estamos falando aqui é verdadeiro. Então, é muito estranho quando você vê isso, às vezes, dentro da igreja. É chato. Então, mas é interessante, entendeu? porque, biblicamente falando, vamos colocar assim, Deus colocou homens para dirigir a igreja, para dirigir a obra dele. Então, eu preciso me submeter à autoridade de homens, né? E é uma linha muito tênue entre você liderar, você ter autoridade, você direcionar a vida das pessoas e você começar a querer manipular, né? Eu acho que a questão está aí. Quando a minha intenção é boa, a minha intenção é de amor, é de servir o meu próximo, eu não vou querer manipular aquela pessoa, eu vou direcionar, eu aponto o caminho e aquela pessoa faz se ela quiser ou não, né? E eu não vou impor isso, eu não vou obrigar ela, não vou fazer chantagem emocional, né? Essa é a liderança verdadeira, vamos dizer assim. Mas vamos pegar lá a história de Gênesis, né? Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí entra a serpente na história. E a serpente fala, peraí, Deus falou que é assim? Não é bem assim, não. Ele falou que vocês vão morrer? É certo que vocês não vão morrer, né? Então, o diabo também, o que ele faz? Ele quer trazer para as pessoas esse senso de que não, estão abusando de você, estão falando isso porque querem o seu mal,
estão falando isso porque querem privar você de alguma coisa, para que a pessoa, ela diga, não, eu não quero mais ficar numa igreja, eu não quero mais seguir homens, né? Eu não quero mais estar debaixo de uma liderança. Por quê? Porque o diabo, ele tem esse poder de manipular. Se ele manipulou uma direção de Deus, quanto mais a direção de um servo de Deus, né? Agora uma pergunta que, não sei se vou falar polêmica não, mas será que em algumas circunstâncias, será que às vezes o abuso de poder seria necessário para conter um tipo de situação? Como assim? Então, você está vendo que a pessoa vai cair no buraco, você fala, não, eu não vou deixar você ir, eu não vou deixar você. Eu não vou deixar você entrar Porque às vezes acontece uma situação na igreja, aí você fala, não, se eu não usar do meu poder que eu tenho aqui, isso aqui pode virar uma tragédia, vamos supor assim, entendeu? Exemplo. Então, assim, eu vou usar do poder que eu tenho como líder para determinar, não, para obrigar. Não, você não vai exercendo a autoridade. Porque aí essa pessoa, aí eu volto na questão da intenção. Mas eu falo assim, de uma forma muito exagerada, entendeu? Mas vou voltar na intenção. Por exemplo, você vê alguém afogando na piscina, seu filho está lá afogando na piscina, que você ama. Aí tem uma pessoa na sua frente, você vai chegar para ela e falar assim, por favor, dá licença. Esse caso é muito extremo, né, querido? É claro dá que um exemplo, não sei, gente. Eu tô falando assim, no caso muito Camille, extremo dentro da isso igreja. não é um caso extremo. Eu estou fazendo uma analogia. Você vai entender. Seu filho está lá afogando, tá cheio de gente, você não vai sair, dá licença, deixa eu passar aqui porque eu quero salvar meu filho. A mesma coisa quando você vê uma pessoa na igreja, que ela está indo por um caminho que vai levar ela para a morte. Se você ama a vida daquela pessoa, se você quer o bem dela, você vai intervir com firmeza, você vai intervir com autoridade. E essa intervenção com firmeza, com autoridade, não é abuso religioso, por causa da sua intenção. Você está vendo que aquela pessoa está indo para um caminho errado. Mas ela tem a escolha dela. No final, a escolha sempre vai ser da pessoa. No final, a decisão sempre vai ser da pessoa. Por exemplo, um líder pode chegar para uma pessoa da igreja e falar assim, olha, eu te convido a se retirar da nossa igreja por causa disso, porque você fez isso, você fez aquilo. Então, eu não quero que a partir de hoje você seja mais membro desse núcleo. Vamos falar assim. Entendeu? Biblicamente, existe essa situação. A pessoa está pecando, foi lá uma vez, conversou, levou 2 testemunhas, trouxe... Aí é melhor, por isso que Jesus falou, é melhor arrancar um olho e o corpo todo ir para o céu do que ir o corpo todo ir para o inferno. É disso que Jesus está falando. Então, tem algumas situações que a Bíblia ela autoriza a exclusão de um membro. Hoje, eu vejo... É muito raro isso acontecer. Eu vejo isso raramente acontecendo. Mas é um caso extremo, é um caso que aquela pessoa ali, ela corre de levar a igreja toda para o inferno, né? Aí tem que ser um negócio muito grave para o líder chegar nesse ponto. Aí eu volto no que eu estava falando. Se o líder está bem intencionado, né? Se ele está vendo que aquilo ali vai destruir a vida de várias pessoas, tem um outro lado também. Lembra da história de Eli e os filhos? Eli viu os filhos pecando e não fazia nada, foi omisso. A omissão também é um pecado, né? A omissão também desagrada a Deus, né? Porque se a gente fosse falar que não pode correção, então não precisava existir autoridade, né? A autoridade, ela existe para que o limite, né? O limite. Agora, é importante também falar assim, normalmente, como que acontece na igreja? As pessoas se relacionam com a questão religiosa e com a instituição igreja de 2 maneiras. Ou elas toleram tudo o tempo inteiro, ou, por causa disso daqui, nunca mais quero saber de igreja, nunca mais eu piso, nunca mais eu quero ficar aqui. E as duas coisas são um retrato de um desequilíbrio emocional, de uma falta de maturidade. O seu líder, o seu pastor, ele não é o seu pai, ele não é o responsável pela sua vida. Ele vai orar por você e te dar bons conselhos, segundo a palavra de Deus, porque ele entende mais da Bíblia do que você e tem uma autoridade espiritual ali naquilo ali. Mas você é que tem que ser responsável pelas suas atitudes, por aquilo que você está fazendo e arcar com essa consequência, né? Então, quando um líder que é autoridade na igreja, por exemplo, me dá uma direção, eu preciso me lembrar que eu tenho a opção de não seguir essa direção, mas eu não tenho a opção de não colher as consequências de não seguir essa direção, né? E, ao mesmo tempo, de respeitá-lo ali, como a Bispo estava dando um exemplo, eu estava me lembrando então, aqui. Ana, mas tem direções e direções, né? Por exemplo, o líder chegar e falar, eu já vi situações assim, né? Deus falou que você tem que ir lá e lavar meu carro hoje. Né? Eu acho que Deus falou que você tem que fazer tal coisa. Aí já é um abuso, né? Ele está usando a vida daquela pessoa para alguma coisa. Tem um vídeo, o segundo vídeo aí da nossa sequência,
que ele fala algo muito forte, Ana, dentro disso que você falou. Vamos colocar para a gente seguir aqui. Você já foi ferido pela igreja? Escuta essa história. Um dia num culto, um pregador perguntou: quem aqui já foi ferido pela igreja? Várias pessoas levantaram a mão, inclusive eu. Então ele disse: pessoas ferem pessoas, mas sabe quem cura? Aí algumas pessoas responderam: Deus, inclusive eu. Aí nessa hora ele respondeu: pessoas. Aquilo alugou um triplex na minha cabeça. Pessoas ferem pessoas, mas pessoas curam pessoas. Pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo, elas nos ferem, mas pessoas que se deixam ser usadas pelo Espírito Santo, elas nos curam. Eu lembrei daquela história na Bíblia do paralítico de Cafarnaum. Num dia que Jesus estava pregando num lugar muito lotado, 4 homens se juntaram para levar um paralítico até ele. Eles abriram um espaço no telhado para aquele paralítico descer até Jesus. E Jesus não só curou aquele homem fisicamente, mas perdoou seus pecados e o restaurou. Pessoas de Deus abriram espaço para a sua cura acontecer. Talvez você viu coisas, ouviu, presenciou e até viveu coisas absurdas por pessoas que falaram em nome da igreja. E é por causa dessas coisas que a gente se isola de todo mundo, nunca mais quer pisar na igreja. E acredite, é justamente o que o inimigo quer. Porque ele sabe que isolados nós somos um alvo mais fácil para ele. Se eu posso dar um conselho para você, não se isole. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que te ajudarão a ressignificar o que é igreja. Amigas, amigos, líderes que serão verdadeiras conexões dos céus na sua vida. Você já encontrou, você lembrou de alguém. Você ainda não encontrou, declara na sua vida que você vai encontrar. Olha aí, forte, né, Ana? Muito forte. Né? Pessoas ferem pessoas, mas pessoas curam pessoas, né? Deus sempre vai usar alguém para te curar. E o que o diabo mais quer e que ele mais trabalha é para isolar as pessoas, que uma pessoa que está isolada vira um alvo fácil na mão dele, né? Então, muitas pessoas foram feridas dentro da igreja e tomaram essa atitude aí que você falou, né? Agora eu não quero mais, não vou me relacionar, vou buscar Deus sozinho na minha casa. E a gente sabe que sozinho em casa a pessoa não vai conseguir, né? Nós precisamos da igreja, né? E essa ferida, quase sempre, assim, eu vejo muitas pessoas feridas na igreja, não necessariamente pelo abuso de autoridade, mas às vezes a ovelha quer que o líder tenha uma autoridade maior do que a que o líder realmente tem. Então, Deus não nos criou para sermos dependentes emocionalmente de nenhum ser humano, somente para ser dependente de Deus. Quando eu coloco Deus, quando eu não tenho relacionamento com Deus, eu quero me relacionar com o meu líder como se ele fosse Deus, claro que ele vai me ferir, né? E às vezes a pessoa espera ser suprida de uma forma que não é a que vai acontecer e ela se frustra, aí é porque acaba acontecendo, né? Ela deposita o que ela espera no líder, né? E às vezes ela queria que aquele líder até exercesse um tipo de autoridade para poder beneficiar essa pessoa e ela não se sente, ela não foi, né, como se diz, não é prejudicada, fugiu a palavra aqui, beneficiada. Ela não foi beneficiada, então automaticamente ela se prejudicou e se afastou. Então, isso Agora, foi como que a gente percebe que está sendo vítima de abuso de autoridade espiritual? Eu acho que uma das coisas o bispo já falou, né? Que é quando, assim, vocês têm que estar ligados ao propósito de Deus. Então, se o propósito daquilo que está sendo proposto é para abençoar o líder de uma forma pessoal, né? Assim, os filhos no colégio, lavo meu carro. Então, existe uma possibilidade de não. Aí você pode falar não sem culpa, né? E se o seu líder não aceitar o seu não, leva isso para outro líder lá dentro que tem alguma coisa errada. O que mais que a gente poderia colocar? Então, vou chamar um outro vídeo, Ana, da Bispo Priscila, porque ela fala algo muito importante, né? A Bispo Priscila e o Bispo Lucas falaram muito tempo sobre a questão da liderança abusiva, né? E presta atenção no que ela fala nesse vídeo. Se estamos sendo abusivos. Olha só, boa pergunta. Por isso que é muito importante o seu relacionamento com seus discípulos. E quando você dar a liberdade, né? Quando você começa a impor muito, né? Quando você começa a mandar muito, quando você começa a dizer assim, eu quero que tudo saia do meu jeito. Cuidado, isso já é um sinal de liderança abusiva. Porque a gente não consegue mandar nos nossos discípulos. A gente direciona, mas a gente não pode mandar. Não tem como, não é assim que funciona. Então, se você começa a ficar muito contrariado porque aquele discípulo não faz o que você quer, cuidado, presta atenção, você pode ser um líder abusivo. Tipo, quando sai do controle, sabe quando assim você dá uma direção e o seu discípulo não te ouve, e aí você fica chateado, você começa a entrar num cabo de guerra com ele? Você pode... Às vezes você está querendo que ele faça o que você quer, da sua maneira, e não vai acontecer.
Nós temos que dar livre-arbítrio para as pessoas, né? Então, às vezes é um sinal de liderança abusiva. Então, olha aí, né? A Bispo Priscila falou dessa questão, né? Do líder querer mandar, impor, se não for do jeito dele, não está certo, né? Então, assim, Deus nos colocou como líderes na igreja, Deus nos colocou como pastores, como bispos, para apontar o caminho, né? Estou aqui apontando o caminho dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, né? E eu estou apontando aqui o caminho. Agora, a pessoa escolhe, ela tem escolha, ela vai escolher para onde que ela quer ir. É um conselheiro, né? Um A Bíblia conselheiro fala cheio que do poder de Deus. o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não tira a vida das ovelhas em benefício próprio. Então, e assim, acaba que quando você está num time, né? Você está numa missão, você tem ali uma equipe, está todo mundo trabalhando junto por um propósito, né? Agora, quando... Não, eu estou aqui, eu tenho uma vontade, eu quero impor aquela vontade na vida das pessoas, né? A ponto da pessoa não poder mais se relacionar com a família dela, a pessoa não tem mais tempo para nada, né? Aí já é uma coisa que, se é algo imposto, porque eu decidi entregar minha vida a Jesus, eu abri mão de muita coisa, eu estava ali, né? Foi uma decisão minha, foi uma escolha minha. E aí o meu pastor falou, não, então abre célula, então vamos encher o culto de jovens. Ele não está sendo abusivo, porque eu escolhi estar ali, eu escolhi dar tudo para Jesus, né? Mas quando isso é imposto, é obrigado, é uma carga muito forte, né, que se coloca na vida das pessoas. Aí entra também uma chantagem emocional, aí a coisa começa a passar do limite, né? Sai da maturidade, né? Deixa de ser saudável. É isso mesmo. Então, se tem dependência emocional, tem alguma coisa muito errada. Eu já vi casos assim, não, gente, sábado é o dia de fazer faxina na casa da pastora. Então, todo mundo lá, tá? Quem não for, não tem aliança comigo. Se você, não posso. Então, você não tem aliança comigo, querida. Que isso, todas as meninas vão, porque só você não vai. Então, tipo são assim, situações isso aí muito complicadas. É liderança abusíssima. Nem sei se existe essa palavra, entendeu? Mas a gente tem que vigiar nesse ponto. Aninha, você tem um livro aí para mostrar para gente? No livro, hoje a gente está aqui falando do cenário espiritual, né? Então, por que não Batalha Espiritual 3? São 3 livros maravilhosos que o Bispo Odovalho lançou, explicando mais sobre o mundo espiritual, sobre essa guerra que acontece aí. E nesse livro especial traz o poder dos anjos sobre aquilo que acontece aqui, né? Então, eu tenho certeza que esse livro vai edificar muito a sua vida. Amém. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Eu ligo para o meu líder e falo, meu líder de grupo pequeno, de célula, de grupo de convívio, e falo assim, ô líder, eu posso dar o meu relógio pro Fabiano? Não, deixa eu orar. Aí ele retorna, Deus não falou comigo, você não pode dar o seu relógio. Meu líder, sábado tá calor, eu vou levar. Eu ouvi isso essa semana passada, de um irmão que congrega com a gente. Ele ligou pro seu líder para ir pra praia no sábado. Daí ele falou, o líder respondeu assim, pasmem, o mundo espiritual nesse sábado está tenebroso. Eu não autorizo você a ir pra praia. Uau! Eu acho assim, a gente não tem que falar tudo que a gente vai fazer para o nosso líder. Esse é um exemplo. Eu vou perguntar ao meu líder, meu pastor, se eu posso ir na praia com minha família. Agora é diferente assim, Cristiano, tô te mandando uma mensagem aqui que eu tô indo para a praia esse final de semana, tá bom? Passar um tempo com a minha família. Ok, bispo? Se tiver algum evento, tá né? Bom? Olha só, eu não vou participar porque eu vou... Se a pessoa quer comunicar o pastor dela, ora por mim, né? Eu recebo muita mensagem assim, a pessoa está indo fazer uma viagem, bispo, ora por mim, para Deus me guardar, né? Ótimo, é saudável isso, né? Agora, o cara não vai se o líder dele orar primeiro e Deus falar com ele para ver, né? Dizer se é o sim, né? Para poder ir para a praia, não faz sentido. Aí já passa um pouco do limite, né? Mas, era o que a Mas gente eu acho que pode falar. Era o que a gente estava falando sobre maturidade, né? Então, se eu estou lidando com adultos, eu tenho que confiar que o adulto vai Então, mas eu ia falar exatamente disso, né? Tem esse lado também, porque o tratamento com meu filho pequenininho é um. Com meu filho adolescente é outro, com meu filho jovem é outro, com meu filho adulto é outro. Por causa da questão que você falou da maturidade. Às vezes a pessoa é tão imatura na fé que o líder o pastor, o bispo, vai precisar intervir mais na vida dela. Porque ela está imatura na fé, ela é uma criança na fé.
Mas com o tempo, essa pessoa ela precisa amadurecer e ser menos dependente, né? E Mas especialmente o líder, né, líder? Tem que levar o discípulo para isso, porque o discípulo vai querer ficar sempre dependente. Mas o líder tem que ter É a igual o maturidade. pai e a mãe, que o filhinho da mamãe a vida toda não quer que ele cresça para ele não ir É o embora, né? desmame, né? Para não ter o desmame. Agora, tem o outro lado também, né? Que é o quê? E eu acho que esse é o recado mais importante aqui do programa de hoje, né? São pessoas que, porque sofreram algum tipo de situação na igreja, se isolaram, ficaram sozinhas, né? E viraram presas fáceis na mão do inimigo. Então, a gente precisa ter esse cuidado também, né? Então, aí eu fui ferido por alguém, peraí, mas aí por causa daquela pessoa que me feriu, a igreja não serve mais, a igreja está errada, né? Eu não vou mais. Não, calma, não é por aí, né? Se você foi ferido, se você foi machucado, procure alguém que realmente ama, que realmente tem uma intenção pura, verdadeira, que está ali para servir, que está ali para, né? Não para ser servido, não para abusar, não para manipular, não para impor algo na vida das pessoas, mas para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus de uma forma verdadeira. E aí você vai ser curado, né? Porque pessoas curam pessoas, né? Até às vezes a igreja nem tem oportunidade de se retratar, né? Por exemplo, esse vídeo, esse pastor estava falando de algo que aconteceu na igreja dele. Então, porque a ovelha veio procurar, ele pôde corrigir o líder que estava outra coisa importante, né? Fulano fez isso, mas meu bispo não é assim, meu pastor não é assim, minha igreja não é assim. Então, não é a igreja, foi aquela pessoa ali que errou. E acho que isso precisa ser comunicado para o líder maior. No caso do bispo da igreja, está acontecendo isso, então como é que a gente age? E aí ele consertar a situação. Vai ter a correção. Até porque se você sabe que isso é abusivo, seu líder fez. O líder do seu líder acha também que está certo, o outro também, então eu vou procurar outra igreja, vou procurar um lugar em que eu tenha condições de crescer emocionalmente, espiritualmente. Agora não, às vezes, normalmente, né, só aquela pessoa que teve aquele problema com você. A igreja não pensa assim, os líderes não pensam. É isso mesmo. Gente, chegamos ao final, ó. Polêmico o tema, né? Forte, mas é importante a gente trazer esse esclarecimento aqui, né? Você quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no nosso site, saranossatera.com.br. Lá na busca por igrejas, você vai encontrar a igreja, o endereço, né? O contato e os horários de culto da igreja mais perto de você. Quem estiver em São Paulo quiser nos conhecer, Bispa Camille, como faz? Basta vir na Rua Augusta, número 2027, todos os domingos, às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Nós estamos esperando por você para te receber com muito carinho. É isso mesmo. Chegamos ao final. Pelo YouTube, deixe seu like aí, deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Forte abraço. Fica na paz.